E aí, vereadores, tudo bem? Vou falar com vocês aqui 5 dicas de uso correto da nossa língua que podem ajudá-los a terem um mandato mais impactante. Vamos lá. Primeiro erro simples que os vereadores cometem, eles falam errado o nome do lugar onde eles trabalham. Vereadores trabalham na Câmara, Câmara, não na câmera. Câmera é aquilo que tira fotografias. Câmara é o lugar onde os vereadores trabalham, Câmara Municipal. Outro erro, vereadores têm um mandato de 4 anos e não mandado. O mandado é aquilo que o juiz, por exemplo, pode expedir, né? Busca, apreensão, etc. Quando ele manda, vamos para facilitar, quando mandou é um mandado. No caso, o que vocês têm é um mandato. Agora, 2 verbos que se conjugam de maneira errada, não são verbos muito simples, mas eles estão no dia a dia dos vereadores. O verbo opor e o verbo abster. O vereador, ele apresentou uma oposição. Como que eu conjugo esse verbo? Veja, esse verbo termina com por. Então, conjuga-se da mesma forma que o verbo por. Por exemplo, para ficar bem fácil, olha só, nós nos opusemos. Por quê? Porque o verbo por não fala nós pusemos. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós puseis, Vós eles pusestes. puseram. Então, se o verbo é opor, então eu me opus, tu te opuseste, ele se opôs, nós nos opusemos, eles se opuseram. E o verbo abster. O verbo abster termina com ter. E você sabe conjugar o verbo ter. Você fala eu tenho, então você fala eu me abstenho. Você fala eu tive, então você fala eu me abstive. Você fala ele teve ou ele teu? Você fala ele teve, então ele se absteve. Tem gente que fala ele se absteu. Não, ele não se absteu. Você não fala ele teu, você fala ele tinha. Então, ou melhor, ele teve, então ele se absteve. Bem, é fácil de assimilar, talvez na hora ali por falta de prática, dá uma engasgadinha, mas é só se lembrar. Se o verbo termina em por, eu vou conjugá-lo da mesma forma que o verbo por. Se o verbo termina em ter, eu vou conjugá-lo da mesma forma que o verbo ter. E agora uma questão que me perguntaram bem interessante é a respeito do uso de a gente e do uso de nós. É bem interessante, uma pessoa perguntou assim, Caio, é errado falar a gente? Eu falei, não é errado falar a gente. Talvez lá nos anos 80, anos 70, o pessoal considerasse que fosse errado falar a gente, muito coloquial. Mas a geração minha, pelo menos para frente, a gente aprende que não é errado falar a gente, mas a gente tem que saber a conjugação. Quando você fala a gente, você vai conjugar sempre na terceira pessoa do singular. Como assim? Você fala, por exemplo, a gente votou. Você não fala a gente votamos, a gente decidimos. Não. Você vai concordar como se fosse do jeito que a gente fala errado, vamos dizer assim. Ele concordou, então a gente concordou. A gente votou, a gente vai. Olha que interessante, não é a gente vamos, é a gente vai. E você vai falar também nós, aí você conjuga. Qual que é o jeito mais certo? Eu entendo que não tem jeito mais certo nem jeito menos certo, mas quando você for usar a opção a gente, que se escreve separado, você vai concordar com a terceira pessoa do singular. A gente vai, a gente é, etc. Se você falar assim, ó, venha com a gente, pode falar. Caso você queira falar, usar o nós, aí você vai concordar do jeito certo. Nós votamos, nós decidimos, nós deliberamos. E caso você queira falar, venha aqui com a gente, você vai falar, venha conosco, ou venha com a gente. Mas aqui na minha cidade, se eu falar venha conosco, o pessoal vai rir de mim, então fala venha com a gente. Enfim, queria dar essas dicas para vocês aí, depois a gente pode passar mais algumas dessa série, Dicas de Português. Um abraço, pessoal, até mais.